Satsang 3. 24 de setembro de 2018. Olá pessoal, o show começou. Então, vamos ouvir as primeiras perguntas que eu acho que foram enviadas para você na internet. Estou te ouvindo. Pergunta: somos todos Abba, mas, na realidade, existe apenas um Abba? Obrigado. Existe um Abba que se multiplicou ao infinito. Você sabe muito bem que a consciência, se dermos um exemplo muito simples, sem mencionar partículas ou qualquer coisa, a melhor analogia é que uma analogia, mas ainda é muito funcional. Todos vocês sabem o que é um holograma, isto é, um holograma claro. Cada ponto de luz contém a totalidade. E, você mantém esta foto, você entende tudo. Então diga que há um Abba, bem, se não fosse eu, teria sido outro Abba, o ponto de partida. Não está relacionado à história, não está relacionado às encarnações, não está relacionado aos Elohim que vieram há muito tempo. É uma coisa, eu expliquei bem, isso é antes de qualquer história. O Absoluto, o Parabrahman, também é anterior a toda a criação. Ele contém todas as criações, é claro, mas não há personalização, não sou nada, não tento ser nem guru, nem mestre, nem nada. Eu expliquei claramente, uma espécie de cabeça de ponte que foi embarcada nesta história que durou por algum tempo desde 84, desde a primeira descida do Espírito Santo. Mas nada mais. O ponto de luz de um holograma onde quer que esteja, quando é um holograma de luz, contém todos os outros. Há nele a imagem de todos os outros. Foi explicado um pouco mais detalhadamente para aqueles que seguiram, em maio, junho, já que existem estruturas chamadas plasma que são tela e reflexão. O que chamamos de plasmas ou espelhos, para nós na Terra, mas aqui são plasmas de intensidade e energia muito altas que devolvem a imagem, mas deformando-a. Mas quando nos é dito que existe apenas uma consciência, é a verdade estrita. Então todo mundo é Abba. Mas desde que não há ninguém, não há um Abba. Desde Abba é anterior à criação. Assim, o perigo para mim e para qualquer pessoa seria personificar, personalizar Abba e dizer olá, eu sou Abba. Mas isso não significa nada. Isso não significa nada. Sim, em termos da história da pessoa, sim, eu sei o que eu era em tal vida, mas isso diz respeito à pessoa, à alma, diz respeito, não o que estamos bem no começo, o que é anterior a qualquer forma. Então, se aceitarmos isso, a questão proposta por essa irmã, em última análise, é que um Abba, sim, mas cada um carrega nele a mesma imagem em todos os mundos. Como não existe apenas um holograma de luz, é um holograma de vida, é um holograma de consciência. Então, funciona no mesmo princípio que o espelho, exceto o espelho, e em 3D. E novamente, quando você se vê em uma imagem espelhada, ela se torna 2D, a mais 3D. Exceto que lá, no nível dos plasmas, o que foi chamado de cinturão de Van Allen, especialmente ao redor da Terra, cria o confinamento e cria uma distorção da luz. O que foi chamado de luz oblíqua, a chamada luz luciferiana, que havia sido endireitada pela redenção, ocorrida em 15 de agosto de 2009, por Metatron, com as 5 chaves metatrônicas. Quem tinha endireitado a luz oblíqua que, eu te lembro, estava entre atração ou repulsão, enfim, eu até conheço os nomes, mas é um eixo oblíquo que não está certo, que foi retificado naquele momento ali, pelo eixo Aeliod, isto é, a representação ao nível da cabeça. Então, a partir daquele momento, a luz foi fusionada, na época do casamento celestial, e permitida como os anos, para levar a causa do confinamento que, obviamente, sempre disse, são os arcontes, mas eles têm boas costas, mas simplesmente usaram esse princípio de imagem de plasma e espelho, até o infinito. E além dos espelhos que distorcem, já que eles não refletiam exatamente o que podemos ver, nós nos espelhamos, mas era um espelho distorcido.
E toda vez que alguém se via no espelho, como na alegoria da caverna de Platão, bem, ele se identificava com aquele personagem, o que eu chamava de fantasia. Mas seja a fantasia de um ser humano, seja a fantasia de um grande ser chamado Elohim ou uma mãe criativa, é exatamente a mesma coisa. Devemos simplesmente lembrar a gênese da anomalia primária, mas sem entrar nos detalhes abstratos da fonte, basta falar em numerologia. Sabemos que o 0 dá 1, aquele dá os 2, que os 2 dão os 3. E quando falamos de unidade, a unidade é apenas o pré-requisito para 0. Isto é, juntar 1 permite unir o 0, simplesmente. Então não há aba Jean-Luc Ayon, aba não significa nada. Depende de como você ouve. Se você ouvir como alguém que representa algo acima, isso não significa nada. Porque, e foi dito na época, além disso, lembre-se, por Anael, quando uma mãe geneticista ou um conjunto de mães geneticistas cria uma nova forma de manifestação da consciência, qualquer que seja o aspecto dimensional, ou seja qual for o multiverso, o Criador, ou o Criador, neste caso, porque é sempre um Criador, é obrigado a acompanhar a sua criação, desde o início até o fim. Isso significa que Maria, ela está encarnada por 50.000 anos, sem interrupção. Então, você vai me responder, sim, mas Maria, ela assumiu o dia 15 de agosto com o corpo dela. Bem, onde está o problema? Desde que você pode muito bem ter um corpo idêntico aqui, siga sua vida e seu modo de encarnação, e além disso em total ignorância. Porque aqueles que criam os mundos, as mães geneticistas, passam, mesmo nas outras dimensões, por um véu de esquecimento que lhes permite participar plenamente de sua criação, mas com a memória de quem são. Mas esse esquecimento diz respeito ao que ele tem no quadro dimensional em que está inscrito, é o mesmo para todas as mães geneticistas. Então isso significa que, embora Maria seja uma Merkabah coletiva em seu navio lá em cima com as irmãs das estrelas, ela também tem um corpo de carne aqui. Mas em um ponto, estávamos conversando sobre acordar Maria. Mas depois, quando vimos os espelhos de Valen, Maria intervirá no último momento, ainda é válida, mas não há nada para personificar aqui neste mundo, mesmo em relação à verdadeira Maria, que existe. Não importa aqui. Como eu, não tenho importância aqui. Eu, para quem conhece a minha vida, não tenho nada, não busco nada para ter, ou nada para tirar, deixo viver a vida como é vivida, é a melhor maneira de viver a vida. Ou seja, deixar a vida levá-lo e não regalar qualquer coisa em um nível pessoal. Se você está em total concordância com o que eu disse ontem, isto é, viver a vida e não a sua vida, você vai perceber que a conexão é entre esta eternidade e sua pessoa simples aqui, mas que mesmo se você tem um corpo e você é uma pessoa, você não é mais uma pessoa. Mas não é por isso que você é Abba que está sentado em algum lugar, um Deus de não sei o que. Desde Abba é anterior a toda a criação. Mas acompanha da mesma maneira todas as criações, e é obrigatório. É obrigatório, sem isso, não pode haver solução. O campo da experiência da consciência, você sabe que, mesmo na época, além disso, alguns autores têm falado sobre isso, que havia um submundo em comparação com a Terra, onde havia certos seres, lá eu não falo de povos unificados, intraterrestres 3D, eu falo por exemplo, você tem, nas crônicas de Girko, por exemplo, nós falamos sobre essas entidades que são subterrâneas, que não são negativas, mas vivem em uma dimensão que ainda é mais denso que a segunda dimensão. E, no entanto, não são os mundos infernais, não são mundos invertidos. Portanto, este princípio de Abba, sim, todos devem se reconhecer além da forma, na ressonância, na absorção da essência do Abba. Ou seja, todos viverão esse amor nu, essa consciência nua, seja qual for o estado da pessoa hoje. Seja qual for o estado da pessoa. Mas então, há um tipo de integração que é feita, onde tudo isso é dado pessoal, kármico, memorial, você sabe, porque nós temos muito o que ter vivido, desaparecer.
Então, você não pode personificar ou personalizar o Abba. Jean Caiu Aba, sim, bem é um mesmo. Jean Caiu, meus olhos estão abertos. Abba, eu fecho meus olhos. Essa é a única diferença. Então, não há algo do lado de fora, como durante os canos. Não há, como as pessoas viram, o arcanjo Anael que desce, esse arcanjo de 2 metros e 40 centímetros que desce para a minha esquerda, já que ali tudo isso está dentro. E acabou. Este é o passo que seguimos quando havia as diferentes fases da onda de vida. Quando o canal mariano começou a se aproximar, você pode se lembrar, para quem a viveu ou quem o ouviu, que o canal mariano estava se aproximando e se fundindo com a unidade estelar, a porta da unidade e o chakra do coração, e naquele momento estava terminado. Toda a criação está de fato no buraco negro do seu coração, isto é, no tempo zero ou no coração do coração, você a chama como deseja. Mas quando é consciente, claro, você uniu tudo e nada, através da consciência nua, o amor nu, a memória de vidas passadas, os cenários vibratórios, tudo que foi ensinado, tudo que foi vivido, mas não tem mais importância, uma vez que você é realmente livre. Se você é livre, você não pode estar sujeito a este corpo ou ao Abba, já que o Jeová é anterior à consciência. O eterno Jeová não é um conceito, é uma experiência vivida. Este é um momento em que tudo e nada se fundem nesta alquimia de seu próprio coração, que o buraco negro do coração se torna funcional permanentemente e isso termina. Por exemplo, falamos sobre o cuidado agora, sem entrar nos detalhes. O cuidado no começo, havia algo em movimento, primeiro no corpo da eternidade, depois de uma consciência nua que excedeu, que pousou nas pessoas e que viu tudo, até perceberem que, finalmente, não havia necessidade de se mexer, que bastava acolher o outro para viver a mesma coisa, dentro, na consciência, através desse corpo. E depois, você percebe que não há diferença. É por isso que não podemos fazer diferença. E quando se está nessa liberdade, onde todas as palavras, mesmo real, história, não quer dizer nada, Elohim, Maria, Cristo, para mim isso não significa nada, é parte dos cenários consciência, que permite o fechamento da história, mas a liberdade total não pode estar sujeita a nenhum histórico, cenário ou entidade. Então, é difícil expressar com palavras. Assim, podemos realmente falar do absoluto, do Parabrahman, mas temos um marcador essencial de que, eu disse e foi insistido fortemente, é alegria. Não há outro. Mas quando vivemos, não podemos mais ser enganados, nem de nós mesmos, nem de qualquer função. Já que, de fato, até mesmo a história que aconteceu em maio, junho, foi usada para quebrar esses famosos espelhos e sair da forma. Mas foi adquirido, naquele momento, para todos. Tão logo haja alguém que viva. Depois disso, felizmente, havia muitos outros. Porque se você está sozinho, pode fazer perguntas de qualquer maneira. Mas depois, quando você vê que todos os outros, sem exceção, tomam o mesmo caminho, e não é um caminho, mas são as velas que são removidas, como e quando existem mais velas. E você vê o que todas as pessoas que realmente vivem o absoluto disseram, e não quem faz conceitos com o absoluto, que foi Bidi quem realmente viveu isso. Ele, por outro lado, falou de tudo e nada, mas como eu disse, ele nunca explorou o que era entre tudo e nada. Agora nós, o que fazemos? Passamos por todos os estágios. É muito mais rico e muito mais amplo do que Bidi poderia dizer na época. Porque nós vivemos isso. Enquanto Bidi na época, bem, ele criou, não ensinando, a pessoas que assumiram esses escritos, existem até Sdans que foram escritos de acordo com os ensinamentos de Nisargadatta. E além disso, por décadas já, eu diria, existem séries que seguem os Stans de Nisargadatta, e que são empreendedores, que não são de todo pessoas na moda espiritual, energia, percepção e que são livres. Então eles também são o Abba. Simplesmente, eu estava em um papel de canal, como eles dizem, de canal, que permitia progressivamente tornar-se consciente e manifestar que, de fato, toda a criação está em todos, além da pessoa.
E quando você vive isso, você não pode mais sair da alegria. Mas eu não pretendo ser Abba. Olá, sou eu Abba. Mesmo quando falo como Abba, não significa mais nada. Não podemos raciocinar em relação a isso, em termos de dimensões, passos e histórias, porque é totalmente independente de toda a história. Mas a história tem sido necessária para nos aproximar desse ponto, isso é tudo. Mas sempre foi dito no ensino do Aos Três Dimensões, nada mais, nada menos. Portanto, não se faça passar por Jean-Luc ou qualquer outra pessoa em um papel ou função. Até Maria, deixe-a em paz. Ela acordou, mas é inútil. As pessoas que fazem Maria, porque bom, eu tenho a chance de conhecer todas as minhas vidas e tê-las presentes em minha memória. Apesar de tudo, mesmo que eu saiba que é um cachimbo, ele ainda não desapareceu e ainda está presente. Mas está presente, não ativo, mas presente como um banco de dados que não tem peso. Mas é o acesso ao que é chamado simplesmente de Akasha. E quando você realmente tem acesso a este Akasha, ao éter primordial, bem, você sabe, mesmo que esteja dissolvido, uma vez que a criação nunca mudou um pingo, que tudo está congelado. Quando você está na consciência nua, todos os quadros de tempo, você atravessou todos eles sem exceção. Então é inútil. Você pode dizer que eu sou isso, que, em geral, vamos escolher Maria, Cristo, risos, um lixeiro, mas quando você não é enganado, você não pode ser enganado nenhum papel, nenhuma história. Isso não significa que a história está errada, mas que você é anterior, mas ainda assim, é um termo ruim. Você se lembra, em um ponto, quando eu estava falando sobre o Parabrahman, eu lhe disse que o lugar mais maravilhoso é quando a consciência se reduz a um ponto minúsculo que vê, ao redor dela, esferas aninhadas. Um nos outros que representam todas as criações. Mas quando você está neste centro, que na verdade corresponde à presença final, isto é, o paraíso branco, e a luz negra, que não é a sombra, mas realmente o que é anterior à luz, esta chamado a Insopaur, você vê todos os mundos. Mas é claro que você vê absolutamente tudo, todas as dimensões e tudo, você ainda pode ser atraído por um papel ou uma função. Mas aquele que está firmemente estabelecido nele, não pode ser enganado por qualquer papel, mesmo de sua própria história, que ele teve, liberdade, ela está lá. Porque quando você está bem, você vê que a alegria está em todo lugar, aconteça o que acontecer, em qualquer setor. E essa alegria é cada vez mais imutável. Mesmo que o personagem sofra, mesmo que o personagem tenha direito à raiva, porque está no carro, quando há um que me irrita, mas não estou enganado, sei muito bem que não sou eu, mas eu aceito tudo. E sou obrigado a notar que, como as semanas, os meses, que esta alegria é imutável, é na exuberância que no silêncio total, não muda nada. Então, você se tornou, como dizem os chineses, o centro da roda, o Tao, isto é, você não é mais o centro da vida, como dizem na China, mas você é a fonte de vida, anterior à própria fonte. Isso é o que os chineses chamam, nos 5 movimentos, no centro Yin e no centro Yang. E quando você está nesse estado, você sabe que você é o centro, mas também sabe que são todas partes da roda, e que, no entanto, você não tem nenhum papel. A sobriedade e a humildade com que temos escutado durante anos, no caminho da infância, transparência, humildade, as próprias funções das estrelas, hoje, estão presentes apesar da presença deste corpo. Porque era impensável que fosse habitável em ou através deste corpo. A intensidade, a radioatividade que é emitida por um corpo de luz é tal, para aqueles que a vivem que, de fato, ela consome, e que também consumirá anomalias, não primárias, porque foram tratadas, mas as anormalidades comportamentais, como dissemos, as relíquias das crenças, as relíquias dos hábitos. E o que sobrou depois? Nada. E quando não há nada, você está bem aí. E você não pode ser enganado ou abusado por nada. E humildade, é natural, você não pode cultivar a humildade, você é apenas isso.
Mas isso não pode ser acompanhado, mesmo que algumas pessoas pensem que o Abba não é o quê? Não, Abba, ele é o mesmo que qualquer outro, ele é tanto limpador quanto os Elohim, como o irmão ou a irmã, como aquele que me insulta, aquele que me insulta. Mas eu nunca procurei por isso. Eu só posso me referir a vocês mesmos, mas não o estúpido jogo de espelhos de dizer que é aquele que diz quem é, no nível pessoal, mas eu só posso ser um eco, ou uma ressonância, por comparado ao que todos são, além de qualquer história. Mas isso é tudo. Mas isso, todo mundo joga, esse papel. E nem é um papel, é espontâneo, é um termo ruim. Todo mundo está jogando isso agora. As pessoas que estão no chat, que muitas vezes estão lá, vivem com a mesma intensidade. E eu sempre disse, se foi durante o casamento celestial, ou por 30 anos, que o que eu vivi, felizmente eu não estava sozinho, mas que todos os outros o viviam. Se não foi ao mesmo tempo, foi algum tempo depois. Este foi o caso para o casamento celestial, em cada estágio do casamento celestial, e este ainda é o caso hoje para a percepção e experiência do Abba. Vocês são todos Abba, sem exceção. E está indo muito longe. Desde que eu te disse, essa consciência está em todo lugar. Pode ser em um mineral, em uma planta, em um arcanjo ou qualquer coisa. Esta é a verdade estrita. Mas esta é a verdade estrita para todos. É a mesma verdade. Não pode haver duas verdades. Verdades relativas, como disse Anael, dizem respeito à alma, dizem respeito à pessoa, dizem respeito a aparências, dizem respeito à experiência de sua própria vida ou à sua própria corrente de vida, seja aqui ou em qualquer dimensão. Mas, para viver, como dizem, a vida, hoje, é tornar-se Abba em totalidade. Mas sem fazer uma identificação, um papel ou uma forma precisa. Através dessa pessoa. É por isso que, em última análise, existe apenas um Abba, mas o Abba é mais antigo que a noção de forma. Não há forma no Abba. E é por isso que a grafia era importante, com o B invertido, é uma imagem espelhada perfeita. Mas não é um espelho distorcido. Mas é um espelho sem tez, se podemos dizer, é para dizer que você pode passar. E não o espelho que lhe devolva sua imagem. É um espelho pelo qual você passa. É o espelho final. Isso é tudo. Mas esse espelho é desprovido da anomalia primária e, por coincidência, apesar da principal anomalia, coube a mim resolvê-lo, no momento do atendimento, mas é isso. Se não fosse eu, teria sido outra pessoa, certamente com outra história, pessoal e espiritual, mas cujo propósito e resultados seriam estritamente os mesmos, sem qualquer diferença de coisa alguma. Então as únicas distorções que podem ser comparadas ao Abba, e eu nem estou falando sobre a identidade do Abba, porque isso não significa nada, não há identidade, é apenas ainda projeções de alguns, que gostariam de ver em Abba Deus o Pai ou um Criador ou, não há homem Criador, não existe. Existem apenas Elohim, mas os Elohim acompanharam as criações, e alguns Eloá, na verdade são mães geneticistas de Sirius. Você sabe muito bem que os 12, você sabe muito bem, eu volto aos elementos históricos, mas os 12 Elohim, os chamados criadores, não criaram nada. Eles criaram a Atlântida, mas a vida já estava lá. Eles mudaram as condições de vida. E entre aqueles 12 que voltaram, Maria já estava lá, é claro. Ela é uma das 12 chamadas criadoras de Elohim que chegaram a Teotihuacan no México em 50.731 a.C. Aos 3 dimensões. Mas eles já estavam presentes em todos os ciclos, eles. E não desde os ciclos de confinamento. Eles estão presentes há mais de 20 milhões de anos, cada vez. Então, é claro, na época dos Nefilins, ou seja, 300 mil antes de Cristo, havia uma liberdade de consciência, mas o esquecimento da dimensão original, mesmo nos mundos livres, é essencial.
Sem isso, se não houvesse esse esquecimento, o arcanjo Miguel tem tal forma, dependendo da dimensão onde ele está, ele sabe que está conectado à fonte permanentemente, mas porque toda a criação corre para a Terra, porque existem milhares de navios ao redor da Terra, porque todos os povos galácticos estão indo para a Terra. Para completar a história, nada mais. Você vê, então Abba não é um arquétipo, não tem nada a ver com um arquétipo mariano, porque todos os arquétipos, sem exceção, foram desviados pela luz. Então, assim que você se conecta, e mesmo assim nós fazemos isso, nós, por anos, nos conectamos com os arcanjos e com os outros, porque tivemos que conscientizá-los e integrá-los. Uma vez os maiores arquétipos, pelo menos aqueles que haviam sido determinados pelos antigos, as estrelas e os arcanjos, além de alguns outros, Bidi, é claro, Oriones, que era o ex-comandante, Ramatã, os elementais da natureza. Uma vez que foi revelado, bem depois disso acabou. Porque mesmo se você não tivesse consciência, passando por cima dos elementos, você vê o que está acontecendo agora, como nosso amigo Joanne disse ontem, são os elfos que vêm se alimentar de você. Eles te trazem, obviamente, a vibração, a energia do lugar, mas quanto mais você estará ciente desses seres, são eles que vêm até você. Isso não significa que alguém seja superior ou inferior. Isso significa que é em nós que a equação é resolvida. Para todos. Desde todos, não há ninguém. Isso é o que é Abba. Isso é tudo. É simplesmente uma estrutura, que está fora de qualquer estrutura e, especialmente, de qualquer arquétipo. E, no entanto, quem esteve presente, encarnado, formalmente, como qualquer humano, com total esquecimento. Porque um Elohim, e isso, foi dito por Anael, assim que um Elohim, ou uma mãe criadora, cria um universo, uma manifestação da consciência, é obrigado a participar desde o começo até o fim. Ela não senta em um trono lá em cima em algum lugar. Sim, o arquétipo, agora lançado, desde que reconhecido aqui na Terra como no céu, está pronto. Mas não vá lá, veja algo que é bom, muito além de qualquer história ou cenário. A verdadeira liberdade, ela está aqui, e ela não poderia trapacear com isso. Porque quando você está livre, bem, você vê, seu corpo é transformado, você vê doenças desaparecerem, você vê que em sua vida, absolutamente tudo é fluido e é feito sozinho. Não há nada que perturbe sua mente, não há nada que perturbe histórias, energias, vibrações. Isso mostra que você é este ponto central, o famoso cubo da roda. Mas todos os pontos periféricos, ou que se julgam periféricos, também são o centro da roda. Isto é muito mais do que o cubo, que é dizer que o cubo é, em cada parte da circunferência, como cada parte de todas as circunferências das várias dimensões aninhados e aninhados. Não. Então, a outra questão que surgiu. Pergunta: o ponto zero é o coração do coração? Sim. Isso, acho que já foi respondido ontem. Sim, é claro, o ponto zero, o ponto de resolução, também chamado de tempo zero, na teoria da informação, é este último campo acausal da física. Nassim Haramein falaria muito melhor que eu. Você sabe que Nassim Haramein nos últimos vídeos, ele diz que há apenas uma alternativa para resolver tudo isso: é alegria, não há outro. Não há outro. Você pode entender todos os universos, você pode ler todo o Advaita Vedanta e se apresentar como um seguidor do Advaita Vedanta, mas se você não o vive, é inútil. Hoje, é nos dado para experimentar este incrível milagre, seja, ressuscitar e resolver todas as histórias e todos os cenários, em seu próprio ritmo, como temos tempo, através deste corpo. Isso significa que este corpo, ele coleta radiação e radiação que, teoricamente, um mundo de carbono chamado não pode desconsiderar. E, além disso, isso corresponde ao que eu lhe disse, isto é, ontem, quando falei da respiração primária, partimos de um ritmo de respiração celular, como osteopático, pelos pulmões, que era binário, a uma taxa que eu chamava de valsa a 3 batidas ou a várias batidas.
Ou seja, saímos do mundo binário, enquanto ainda está presente, pois é aqui de novo, o corpo, o cenário deste mundo está sendo desintegrado, é claro, você o vê todos os dias em você e todos os dias para aqueles que estão interessados nisso. Mas o mais importante não é nem o que está acontecendo, é a imutabilidade da alegria e a sua presença-ausência, pois não sei se é um presente ou uma ausência, não importa, mas vocês estão totalmente lá. Totalmente lá. Então sim, o ponto zero é o último campo causal da física, é o lugar da alegria perpétua, é o lugar onde não há mais nenhum questionamento de nada. Você mantém suas perguntas para a sua vida. Eu tenho um problema mecânico, eu tenho um problema de osso, eu tenho um problema de carro, eu tenho um problema de dinheiro. Isso preocupa a história, mas não é sobre quem você é. E quando você é realmente o que você é, todos os problemas relacionados à história só podem desaparecer. Se eles não desaparecem, isso significa que você simplesmente não fez a conexão ainda, e mesmo para pessoas que viajam muito longe, com nada que você está aqui, e que ainda há alguma forma de distância entre os dois. Caso contrário, você é tudo e nada. Bidi, lembre-se, ele disse: quando vejo que sou tudo, é amor. Quando vejo que não sou nada, é sabedoria. Bem, hoje, posso te dizer, vocês são tudo e nada. Você não tem que ver que você é tudo ou nada, porque se você vê que você é tudo, você vai tomar a cabeça grande. Há sempre um risco, em qualquer função, ao passo que se você é ao mesmo tempo, tudo e nada, você não pode mais estar em desarmonia com qualquer coisa ou com alguém. É impossível. Não podemos trapacear com isso. Você vê isso em sua vida, todo dia, todo minuto. Seja progressivo ou brutal. E nós não estamos aqui mesmo Abba, quando eu fecho meus olhos, e eu falo como Abba. Além disso, a maioria dos anciãos diz, as palavras que nós não nos importamos, nós ouvimos, nós nem sequer sabemos o que é dito, porque estamos em êxtase, porque eles se reconhecem no Abba, isso é tudo, e que, de fato, não precisamos mais de palavras. Por outro lado, as palavras, ou silêncios, são úteis para aqueles que ainda estão nesse caminho, talvez para ajudá-los a se ajustar a esse cubo, neste ponto zero. E isso é tudo. E simplifica a sua vida, humano, e simplifica todos os conceitos, porque pode haver mais conceitos. Você pode ter todas as explicações que quiser, mas já as experimentou antes. Então não é um conceito, está vivo. Então, sim, você está vivo. O que quer que aconteça com este corpo, aconteça o que acontecer com essa pessoa. Então, você realmente não apenas transcendeu a pessoa, a história, os personagens, os cenários, mas você realmente transcendeu toda a criação e todas as criações. Isso não faz de você nada superior ou inferior, mas alguém que encontrou o único e verdadeiro lugar é tudo. E não há superioridade, não há privilégio e não há falhas. E isso, eu garanto a você que é prometido a todos, sem qualquer exceção, nos tempos em que permanece em encarnação, que é uma semana, um ano, não tenho nada para fazer, ninguém deveria além disso nada para fazer e cuidar de suas nádegas, risos, em vez de assistir aos eventos que são desencadeados em todos os lugares. Bem, dito isso, eu olho para eles também, porque, é reconfortante, em algum lugar, mas não se deixe enganar por isso. Você pega a informação e é isso. O mais importante é essa imutabilidade da alegria. Lá, você não pode enganar. Então, claro, aquele que não está lá, pode ver tudo o que ele quer, mas isso não importa porque já está em mim, e que quanto mais ele vai reagir de qualquer maneira, quanto mais ele será reabsorvido. Porque o importante, novamente, não é Abba, nem Jean-Luc Ayon, mas simplesmente o que isso, essa coisa que é a informação do tempo zero, de fato, do absoluto, está aqui na Terra, isso é tudo. E não importa se é o Bidi, seja o Jean-Luc Ayon, seja o Tartempion ou qualquer um. É acessível a todos, real e concretamente.
Mas a única coisa que tem que ser feita, e que nos foi ensinado por anos, é deixar qualquer reivindicação, não importa o que você viva. Então é por isso que eu disse, é muito mais fácil para aqueles que não viveram. Aqueles que não viveram nada, não estão sujeitos à ilusão com um papel, uma função, uma consciência nua ou qualquer coisa experimental. E é por isso que você tem pessoas que são incapazes. Nós conversamos sobre, há muito, não vamos dar nomes, que falam hoje, que realmente vivem. Mas eles são incapazes de dizer a você, o que está no meio. Eles não conhecem a energia, não conhecem as vibrações, não conhecem a consciência nua, não sabem nada, são simplesmente alegria. Eles não precisam. Simplesmente, mas assim que Abba foi revelado na íntegra, assim que a anomalia primária foi dissolvida, acabou. No nível de fazer, mas não no nível de ser, pelo contrário. Deve ser mais e mais nesse ser. E é por estar nesse ser que está no limite do não ser, sem pedir nada, sem procurar nada, foi dito e repetido, sem questionar nada, que você o vive. Depois, você entenderá isso. Mas você nem vai querer entender isso. Porque isso não importa. Porque a alegria, como dizemos, ocupa todo o espaço, real e concretamente, é preciso tudo. Então eu acho que vamos para as pessoas na sala. Existe um microfone que está lá, então eu estou pedindo para você vir e levá-lo para fazer a pergunta. Pergunta: podemos dizer que quando nada está lá, tudo se torna possível? Certo. Exatamente, e sempre foi dito, é preciso aceitar, em consciência, não falo intelectualmente, para não ser nada. O que é ser nada? Então, é claro, para aquele que está no ego espiritual ou na perversão espiritual, agora, ele dirá que, claro, ser nada é a sombra. Porque, é claro, está inserido na consciência, e a consciência nunca tem um fim, em qualquer caso, quando alguém está inserido na consciência. E estamos convencidos de que temos que evoluir, que temos que fazer alguma coisa, que temos que progredir, que ainda precisamos melhorar, resolver problemas. Isso foi válido há alguns anos, já que trabalhamos muito, até mesmo nisso. Mas hoje acabou. As circunstâncias que ocorreram na Terra desde maio e junho, nunca existiram. Cristo, ele disse eu e meu Pai é um. Mas não falou sobre isso. O absoluto não. Há apenas Bidi, é o único. Mesmo Shankara nos primeiros escritos sobre a Kashmira Tantra em Advaita Vedanta, as diferentes correntes que nasceram deste Kashmiri Tântrico, você todas descritas mesmo em Orwell, onde tudo é nesses livros de prestígio, digamos, do Advaita Vedanta, é claro, é conceituado. É conceituado, e não havia possibilidade, tinha que ser nada, na verdade, para que tudo fosse possível, mas tínhamos os dois lados, mas a junção, é o Bedi que o preparou. Mesmo os antigos, e acho que foi dito ontem, se minhas lembranças são boas, lembro-me mais, que mesmo os antigos não sabiam, dados os espelhos que distorcem, é por isso que, por exemplo, quando falamos sobre o primeiro Éden, em maio, bem, eu não vou voltar para a história, mas ainda era um momento bastante fabuloso, o primeiro Éden é o Havaí, bem certeza. Todos os nomes, além disso, em havaiano, correspondem completamente a Ginagdu Suméria, de modo que o idioma principal, digamos, a linguagem da criação, as chaves metatrônicas, se preferir, o famoso Inyo-Jereael. Então tudo isso era real, dentro da história. Mas para nos fazer entender que nunca houve uma história. Porque todas as histórias já foram vividas e se estamos aqui, é que, quem quer que sejamos, ou pensamos ser hoje, vivemos todas as histórias. Enquanto, eu te lembro, um arcanjo, ele não pode viver todas as histórias, porque ele nunca encarnou, sem isso, ele não é mais um arcanjo, ele se torna um ser humano. E isso ainda precisava permanecer em planos mais altos, para suportar.
Você sabe que a Iota Kodesh, por exemplo, estão na origem da criação de mundos e o arranjo dos mundos. Os administradores Eldracos, geneticistas mães, eles vêm de Sirius, o Elohim vem de Altair, Betelgeuse e outros lugares, mas isso não importa. Isso não importa. A finalização é real e concretamente na Terra, não é uma visão da mente. Mas nem se preocupe se é um decreto, como eu disse, ou um desaparecimento da consciência. Assim que você vive a alegria, imutável, você não pode se fazer esse tipo de pergunta. Não há reflexão que possa levá-lo a isso, exceto para vivê-lo. Mas é exatamente e inteiramente prometido, da mesma forma, a todos, sem qualquer exceção. Por uma razão que é muito simples, é que cruzamos todas as linhas de tempo e linhas da história, portanto, diferentes. Mas que todas as histórias, todos os cenários, só podem levar a esse ponto zero. Então, digamos, depois, há uma recriação. Bem, se você quiser. Você já viveu tudo. Por isso, é normal que haja projeções que aparecem por trás de seus olhos, em cenários de consciência. Mas eles já ocorreram. Não é no futuro, já que não há tempo. Se você vê, é porque já foi criado, em algum lugar, que existe, no sentido da externalização da consciência. Não está vindo. Aquele que fala de um futuro, ele está confuso na noção de tempo. Ele ainda está inscrito em uma linha do tempo, portanto, em uma linha de consciência. Então, não é importante, deixe-os gesticular, deixe-os dizer o que eles querem, deixe-os acreditar que o absoluto é o nada, é a sombra, é Satanás porque ainda há alguns que estão gostando. Os pobres. O que você quer que eu diga, eu posso apenas, não simpatizar, mas eu só posso reabsorver, a cada vez, isso. Porque assim que você entrar em reação, bem, você se queimará. Isso é o que é maravilhoso, assim que você está reagindo a si mesmo, no nível do corpo, assim que você está reagindo ao que está além de qualquer conceito, bem, você não pode para se opor a você. É aqui que a luz, a inteligência da luz é grande, o que quer que você acredite fazer hoje, de qualquer forma, o que quer que você viva, afinal, há um mesmo destino, se nós posso dizer. Então as pessoas que sonham com a quinta dimensão, mas não importa, já que é um sonho. Não no sentido negativo, quando falo sobre isso, sonho. Quando digo que eles sonham, isso significa deixá-los brincar com a consciência deles. Quando eles terminarem de brincar com sua consciência, lá, agora, na Terra, bem eles serão consumidos e então eles se unirão ao Abba, eles serão Abba, na totalidade. Eles não farão qualquer diferença entre um número Abba Jean-Luc ou Abba, tanto no chat, ou alguém que está no outro extremo do planeta. Não pode haver diferença. Apenas o ego ou a pessoa que vê diferenças. E mais uma vez, não há superioridade ou inferioridade, é simplesmente um deslocamento nas linhas de tempo, que foi ligeiramente, um bilionésimo de bilionésimo da respiração cósmica, à frente. Não. Então, a partir daí, você entende que o tempo zero não precisa ser personificado, nem pelo Abba, nem por Maria, nem por Cristo. Mas felizmente nós temos a matriz crística. Foi anunciado pelo impessoal, pelo próprio Cristo, e houve realmente um trabalho na história que deixou claro que não há história. Mas teve que fazer isso. E o tempo que leva, hoje eu venho, qualquer que seja o poder dos elementos, o que vemos em todos os lugares, vamos nos unir às suas linhas do tempo, sabendo que existe quem vai se juntar no último momento, mas é inevitável, não pode ser de outra forma. Uma roda não pode girar se não houver todos os ingredientes da roda ao redor, todos os raios. Mesmo se houver um cubo, se não houver roda, é inútil, o cubo. Você vê, então a roda é um conjunto uniforme, mas além da forma da roda, é claro, não há sombra. Mas primeiro precisávamos entender que havia uma roda. Foi necessário viver a roda. Todas as rodas. E aqui na Terra, uma é a síntese e a resolução de absolutamente tudo.
Um arcanjo muda de forma de acordo com as dimensões que toma emprestado. Na quinta dimensão, Anael não tem a mesma forma que no 11º ou 18º, mas eles não conhecem a encarnação. A Maria, os Elohim, aqueles que criaram ou melhoraram os mundos, que são forçados a encarnar, mas não os arcanjos. Agora, nas viagens que fizemos, nos divertimos como loucos, de repente fomos Thor, um golpe que éramos Elohim, um golpe que éramos Maria, porque são fantasias. E eu poderia me mudar de qualquer jeito, mas nunca fui enganado. Que eu vi em consciência nua nas pessoas, ou em um corpo de Elohim, ou em um corpo de águia branca, ou baleia também, por que não? Não tem nenhum tipo de importância. Você não consegue se identificar com o que vive. Porque você é mais velho do que você mora. E essa é a armadilha da consciência. E especialmente para aqueles que experimentaram vibração, superconsciência e consciência nua. Você tem que juntar tudo e nada. Enquanto você não se uniu ao nada, isto é, o verdadeiro sacrifício, de qualquer função, de qualquer papel, você não está livre. Então você não pode estar na alegria. Alegria total, essa alegria imutável. Então, é claro, está progredindo, há mais e mais pessoas que o veem se estabelecer, viver de uma maneira cada vez mais recorrente, e então todos nós vemos, até eu, que em certos momentos, pode haver variações de humor, a diferença é que eles não podem me treinar em nada. Porque a clareza e a precisão, ativas em planos multidimensionais, mostram-me imediatamente. E eu não posso ser identificado com nada que passa. É impossível. E, claro, depois, sua vida se torna um milagre permanente, não posso dizer melhor. Na simplicidade. Se existe uma entidade que se manifesta, como vimos em Isaúira com o Rabino-chefe, bem-vindo, com a mesma bondade, o que se apresenta. Mas isso não vai me levar a algum lugar, a uma história, a um enredo ou a qualquer outra coisa. Mesmo se houver elementos extremamente precisos que foram dados. Além disso, lembro-lhe que Rav Pinto havia dito que era a época da colheita, que a época da colheita começou este ano em 23 de setembro, ou seja, ontem, e termina em 30 de setembro. E o tempo da colheita, eu não acho que ele esteja falando sobre a colheita da agricultura. Porque o festival de cabanas, chamado Sukkot em hebraico, celebrava o fim da colheita, de fato, assim a chegada do outono. Mas ali, é muito mais do que a colheita do outono, é a colheita da alma sensível, isto é, que se colhe as almas para libertar o espírito. Agora eu não digo que haverá um evento externo, mas que você o veja dia após dia, ambos, não importa qual seja o desconforto do corpo ou da consciência, o que está acontecendo as coisas ainda mais e mais surpreendentes. Para tomar coisas muito concretas, por exemplo, 2 dias atrás, alguém me mostrou as 2 nuvens que estavam lá, plumas, fofás, bem você imagina que essas nuvens, todo mundo tem elas fotografadas de toda a Europa. As mesmas 2 nuvens. Eles estavam em toda parte presentes. Ainda é incrível. Então tudo é sinal. Mas, claro, se você estiver procurando por um encontro, um evento, você não verá sinais e não viverá. Por outro lado, se você está totalmente inserido no momento presente, sem preconceitos, e é isso que acontece no atendimento. Por exemplo, quando Isabelle iniciou a fasciaterapia novamente, ela percebeu que tudo foi transcendido. Vicente, nosso amigo osteopata, ele percebeu isso, ele tem sua técnica que ele dominou perfeitamente por muitos anos, com uma certa eficiência, e que mesmo essas técnicas praticadas, como ele geralmente pratica, estão desatualizadas, ele é excedido pelo que acontece. Mas você verá, em qualquer atividade, na yoga do riso, em qualquer yoga, na fasciaterapia, em qualquer gesto e aparência que você usará, a magia funcionará. Mas, para isso, é preciso estar livre de qualquer papel, de qualquer condicionamento, de qualquer história, de qualquer função. E nesse momento, de fato, você aceita que não pode fazer nada.
Houve alguma ação na história, mas como Birdi disse, e foi dito em outras partes por outros oradores, o que acontecerá acontecerá, o que quer que você faça. O que não deveria acontecer, não aconteceria, o que você faz também. Essa é a sabedoria mais completa. Isso quer dizer que você é tão transparente, você está tanto nas boas-vindas e no presente, mas não por um esforço, porque é natural, que você não pode ser desviado disso. E quem gostaria de ser desviado da alegria? Quando você vive, até 1 bilionésimo de segundo, você tem apenas uma esperança, é revivê-lo o mais rápido possível. É óbvio. E você vê muito bem, quando você tem, por exemplo, até mesmo uma dor, o corpo que te entristece, um aborrecimento, não importa a natureza do aborrecimento, você vê muito bem que a alegria é restrita, você só tem um desejo é restaurá-lo. E então, depois de ver que, quando você restaurar a alegria primeiro, tudo que você pensou que era um problema, se resolverá. Mas se você pensa em levar o problema frente a frente antes de estar na alegria, isto é, entender ou reagir, antes de viver, aí está você, não perdido, mas está confuso. E todos vocês têm a oportunidade de ver que não poderia ser mais claro. Então, na verdade, nós estávamos falando sobre isso esta manhã, sendo tudo é gigante, sendo nada menos gigante, mas quando você faz a junção dos dois, e especialmente quando você teve, não a oportunidade, mas que você vivemos todo o resto, todos os planos dimensionais, real e concretamente, bem, vocês ainda são menos enganados do que os outros. É por isso que, tendo tido essas experiências na história, sou capaz, de fato, de responder, não todas as perguntas, mas sou capaz, tendo vivido, de falar sobre isso. Mesmo se eu disser que hoje, não é mais útil. Porque nós temos que ir ao básico. Mas, no entanto, quando você para em um ponto, eu só posso esclarecer esse ponto, mesmo com conceitos. Mas só para te ajudar a atravessar isso é tudo. E no cuidado também, como na noite passada, por exemplo, onde era individual, bem, está acontecendo, mas é mágico. É mágica o que acontece. E, no entanto, não tenho intenção alguma, nem ver, nem curar tal ou tal coisa. É por isso que as pessoas, quando me pedem cuidado, eu particularmente não quero saber o que elas têm, diferente de antes. Eu simplesmente tenho que contatar a essência carregada pela vibração do nome e do primeiro nome, apesar de tudo, exceto quando há dois nomes similares na mesma cidade, onde há um problema, mas por outro lado, a mais não tem problema. Isso é feito instantaneamente. Porque antes eu pensava que o outro era o outro e eu era eu, mas não é verdade. O outro me torna instantaneamente, em essência, corpo, alma e espírito. Então, é claro, isso não é feito, essa harmonia perfeita não é feita toda vez, nem para todos, porque alguns ainda não estão prontos. Mas não obstante as ações, elas são reais e concretas, e é da ordem, transcende o tempo, o espaço, a forma, as dimensões e a consciência. Outra questão: você pega o microfone. Pergunta. Sim, eu gostaria que você explicasse, porque atualmente, há pessoas que estão ouvindo, em silêncio, na recepção, e nosso grupo, estamos no riso e é verdadeiro. Mas para mim a luz, o modo como a luz se expressa através de nós, e eu diria que essa risada é tão importante, e da mesma intensidade que os momentos de silêncio. Absolutamente, mas quando falo de silêncio, não é um silêncio vazio. Digo, além disso, também estou nesta alegria e neste sorriso, no silêncio. Participante. Mas o que quero dizer, para observar aqui, há pessoas que precisam ser, e outro grupo, do qual eu faço parte, é uma alegria que tende a se expressar, e que não é óbvio, porque sentimos que perturba os outros. O que é perturbado? O que é perturbado é aquele que não é capaz de expressar sua alegria, simplesmente. Qualquer que seja a forma desta alegria.
que é a exuberância que se tem lá embaixo, riso pontual vindo do fundo da sala ao longo de todo o satsang. Esse é o simples sorriso, mas aquele que reage, por exemplo, então às vezes, na verdade, até eu peço silêncio, porque, bem, devemos deixar o aba falar ou outro, mas aquele que é atingido por isso, refere-se apenas à sua incapacidade de viver, isso é tudo. Porque sem isso, se você é livre, passa por você não faz diferença entre o riso ou o riso interior de alguém que é totalmente silencioso. Para mim, não faz diferença. O que é diferente é a manifestação, a expressão, mas não a origem. Participante. Isto porque para alguma discussão ontem, eu tenho algumas pessoas que expressaram que eles estavam segurando para não incomodar, mas eu lhe disse. Não, porque é como se você se recusou, a luz vai permitir-lhe viver, e isto é contrário. Bem, às vezes, quando nosso amigo riu tanto que invadiu a alegria, eu choro de alegria, e é óbvio que ele tem para se expressar assim. Que eu queria checar com você. Claro. O que nos perturba é apenas o que não está resolvido em nós. Isso é conhecido em psicanálise, em psicoterapia. Só podemos ser perturbados pelo que nos afeta, mas se nos afeta, é especialmente em nós. É ele quem diz quem é, disse Kushi. Não há melhor foto. Mas ainda é uma imagem. Mas, no entanto, é uma imagem bastante correta. Mas vamos viver, é isso, viver a vida e não viver sua vida. Não é mais dependente da pessoa ou da moral, ou, então é claro, aqueles que não vivem dirá, mas precisamos de regras, precisamos de moralidade, devemos. Não em todos. Quanto mais você é espontâneo, mais você deixa sair. Então, no começo, é claro, quando você solta, há alguns que sabem disso, eles vão sair de insultos. Mas deixe-o sair de insultos, depois dos insultos, haverá alegria. Quando eles esvaziaram sua bolsa. Mas se você não esvaziar sua bolsa, devemos ousar esvaziar sua bolsa. Não é atacar o outro, mesmo que seja um assalto. Se você se sente agredido, é porque não digeriu o outro. E assim em algum lugar, ele é excluído. Mas eu não excluo nada. Por outro lado, quando alguém me incomoda, digo-lhe uma merda. Mas não é por isso que o excluí. Está acontecendo em outro nível. Participante. Ibdi terminou, não Bidin, mas Aba terminou ontem dizendo que ele falou várias vezes, que ele nomeou a palavra joy várias vezes. E nós estamos vendo ela agora, aquela alegria. Sim, claro. E quando você vive essa alegria, então, é claro, que não vê-la indo dizer-lhe, o que é apoiado por exemplo em conceitos, que, no entanto, viu as energias, mas conceitos de dualidade, buscando a unidade, porque mesmo aqueles que expressam dualidade, eles só podem buscar unidade, o que quer que eles digam. Mas eles buscam isso no confronto e na dualidade. Você não encontrará unidade na dualidade. Não há espaço para solução. Assim como você não encontrará liberdade no personagem, na história ou nas vibrações. Sempre foi dito, só há você que pode dar o último passo. Mas este último passo, entre aspas, é apenas tornar-se tão transparente, é deixar tudo acontecer. Então, é claro, se você tem coisas enterradas, bem, vai sair um insulto, vai liberar algo que pode parecer até sério, mas não vai mais longe, você não arrisca nada. E, pelo contrário, você arrisca tudo se não for espontâneo. Essa é a espontaneidade, isso é preguiça. E você vê nesses casos, e eu vivi muito convenientemente na internet em maio, junho, as coisas aconteceram por conta própria, eu não precisava fazer nenhum esforço, foi tudo assim. Mostrei exemplos com o nascimento de crianças, que tiveram esse nome, que nasceram naquele dia, as músicas que vieram, tudo foi assim. Por quê? Não porque eu estivesse em delírio de alguma coisa, mas porque eu aceitara essa espontaneidade. Já deve ser aceito em si mesmo essa espontaneidade. Já que a personalidade, em seu funcionamento normal, é tudo menos a espontaneidade.
Tudo está correlacionado com regras sociais, regras emocionais, mas contanto que você dependa dessas regras de propriedade em qualquer nível, você não pode ser livre. É por isso que, por exemplo, vamos pegar um autor que eu não entendia na época, Ugi Krishnamurti, não Krishnamurti, mas Ugi Krishnamurti, ou Osho, agora entendo perfeitamente. Você só pode entender, porque você também vive. Claro, a expressão será diferente, mas quando você vê Bidi no momento em que ele encarnou, o sorriso que ele queria dizer tudo. Quando você vê o sorriso de Bidi quando ele estava falando, tudo bem. É claro que ele teve esse júbilo interior, mesmo no final, quando teve o câncer. É um júbilo. É uma alegria que é tão natural e tão excepcional em comparação com o que você sabe sobre a alegria neste mundo, que você não pode ser enganado, como você quer ser enganado por isso. Participante. Mas nós vemos através de você, a alegria do Abba. Claro. Sim. Claro, mas você é tudo isso, há muitos que já moram aqui. E haverá mais e mais. Mas isso é normal. Isso é normal, não é aquilo que é empacotado acima. Eu diria que, em seu superconsciente, ou na sua consciência comum, que acredita que ainda há algo para resolver, para o progresso, a fazer, a ser não. Quanto mais você deixar isso, mais livre você é e mais feliz você é. E quanto mais você estiver em histórias, em cenários, pessoal, ou até mesmo problemas, pessoal, eu lhe disse, é importante tratar este veículo, mas fazer o teste primeiro a abandoná-lo e veja o que está acontecendo. Depois, você pode usar o que quiser. E há agora terapeutas cada vez mais que, usando qualquer técnica, é nesse sentido que continuo repetindo desde julho, mas tudo é automático. A partir do momento em que a principal anomalia se abateu, talvez não em 7 de maio, mas sim em meados de junho, o tempo que se dissolve completamente, tudo é atualizado por si só. Eu diria que cuide da sua vida. Mas cuide da sua vida, isso significa tentar ampliar esse conceito de acolhida, mesmo que haja algo horrível que se apresente a você. E isso é lógico, que é horrível, comparado à pessoa, ou mesmo comparado à espiritualidade, entre aspas. Primeiro tente cruzar. Gurdjieff disse, se você tem uma emoção, coloque de volta para amanhã. Não se trata de reprimi-la, pois tudo deve sair, mas não ser reativo ou na reação, mas na proação. É bem conhecido na sociedade de gestão, a ação-reação, tudo bem, mas não são os chamados proativa, é a pessoa que vai atravessar emoção, precisa responder a um evento, uma carta no mundo dos negócios e, apesar da urgência e importância do que há para fazer, tomar distância suficiente para não ser levado por alguns algo que daria errado. É tão simples assim. E, por exemplo, para o mundo das emoções, é bem verdade. Você tem raiva, você consegue contê-lo no começo. No dia seguinte você pensa nisso, bem, raiva, a mais. Então não faça isso o tempo todo, porque vai cristalizar. Eu disse que em algum momento, você tem que deixar sair, você tem que deixar sair o que está saindo, você tem que deixar acontecer o que acontece. Aconteça o que acontecer. Porque se você tem essa fé inabalável por trás, na alegria, mesmo que você apenas tenha vivido esse momento por um momento, ele se estabelecerá, mas com um poder que você nem pode imaginar. E nesse momento, você terá feito a conexão, de fato, entre tudo e nada. E não haverá qualquer desequilíbrio entre o corpo funciona, como sua pessoa, sua personalidade, seu caráter, sua energia, sua vibração, e até mesmo a sua consciência qualquer. Você realmente transcendeu a consciência. E, no entanto, eu me expresso através de uma consciência. Mas eu não estou enganado. Porque eu encontrei a fonte da consciência. E eu vivi isso. Quando digo que encontrei, ela me encontrou. Não é você quem a encontra.
Foi ela quem me encontrou, e tendo vivido e viver cada minuto e cada respiração, assim todas as pessoas que me ver, que me conhecem há anos, só pode ver as alterações. Não procurei nada quando eu estava tentando perder peso, nunca fui capaz de perder peso. Quando procurei curar uma doença hereditária, ela nunca desapareceu. Lá tudo é feito automaticamente. Eu não posso te dizer melhor. É encarnado, esta verdade da alegria, é encarnada, não é em outro lugar, não é em outro mundo, e agora, no momento, não há outra chave hoje. Então, é claro, você pode recitar, como eu não sabia quem ontem, as chaves metatrônicas. Se você se sentir bem, você pode reler as canalizações. Se você se sentir bem, você pode fazer o que quiser, ser livre, em todos os níveis. E esta liberdade, só há você que pode conceder a você. Não é o aba de fora que lhe concederá. Ele pode simplesmente colocar sua face para si mesmo, no último passo da ilusão da consciência, mas isso é tudo. Depois, você realmente tem que ir ao banho, significa sacrificar-se. Então, é claro, para o ego e para a consciência é intolerável. A consciência só se mantém por histórias, seja neste mundo ou em outro lugar. Mas quando você percebe que você tem todas as histórias, real e concretamente, você não precisa repetir nenhuma história. E você vê em sua vida que existe essa felicidade total que viveu Ananda Moyi, mas ela, na época, quando viveu esse êxtase total, foi forçada a desaparecer. Agora, desculpe, posso fechar meus olhos, abrir meus olhos, dirigir um carro, fazer amor, me divertir, estou no mesmo êxtase. Seja exuberante ou silencioso, é a verdade estrita. E a cada dia está ficando mais forte na densidade dessa presença de alegria. E eu não estou procurando por nada. As coisas acontecem por conta própria. Um elementar quer falar comigo, bem, ok, vamos recebê-lo. Ele vai falar, mas não muda nada. Não muda nada. E novamente, estou longe de ser o único a viver isso. Então, todos aqueles que pensam que é loucura, que é satânico, mas os deixam em sua história e em seu cenário, eles não sabem o que estão privando a si mesmos. A alegria pede hoje para estar lá. Você só tem que estar no momento. E quando digo o momento presente, isto é, não é colorido por nenhum elemento de consciência, energia ou vibração. Isso quer dizer que você está dissociado e desapegado, real e concretamente, de tudo isso. Isso não significa que deve ser suprimido ou eliminado. Sempre estará lá. Mas você realmente fez o sacrifício. Esse é o sacrifício. Mas você não pode viver o sacrifício até que esteja no momento, agora mesmo. E Deus sabe que Anael repetiu isso para mim porque não sei por quanto tempo. Porque eu disse sim, estou em Likinunk. E cada vez ele me respondeu não. Ele estava certo. Porque hoje, se você está aqui e agora, no aqui e agora, o único marcador é a alegria. Qual é a consequência deste estado de amor nu e consciência nua, mas também desta consciência? É por isso que estou falando, ao mesmo tempo, a ser e não ser. Não sendo de um lado, do outro lado ou não ser, é ser e não ser que se fundem na mesma presença e na mesma ausência. Eu não tenho palavras melhores. Mas, em qualquer caso, a evidência, mesmo através da vida aqui na Terra, e a pessoa, é mais do que ilusória. E quando você está lá, você é livre internamente e também externamente. E não pode ser de outra forma. E, além disso, assim que há algo que acontece e que o priva de liberdade, como por exemplo, quando alguém está hackeando a ciência da computação para fazer as coisas, eu apoio mais. Não é Jean-Luc quem mais suporta, é que esses elementos de resistência, embora relacionados a esse mundo, não podem mais me treinar. Então, claro, deixo a tela imediatamente, você a vê imediatamente. E tudo acontece assim.
E se você aceitar este presente de você, este sacrifício, você vai perceber que sua vida é um mar de rosas, que você tem dor, que você tem uma dor, e para além do sofrimento e da doença vai desaparecer tão logo você viu o tapete de rosas. Há alguns aqui que podem testemunhar, mesmo doenças muito sérias, que desaparecem completamente. Mas não é Jean-Luc Ayon quem faz o milagre, tampouco é Abba, é o outro que se reconhece no Abba, em si mesmo. Isso é o que é cura. E é por isso que não consigo decidir quem vai curar ou quem não vai curar. Que nesta espontaneidade, cura no momento dado, que deve curar. E quando digo o que deve curar, não falo de uma pessoa, falo de todas as pessoas. Porque, claro, quando falo de confiança e ressonância, ou todas as consciências e histórias de todos os mundos estão realmente em mim, percebo que é estritamente a verdade, mesmo para todos os seres humanos da Terra. O que aconteceu ontem à noite, eu suspeitei um pouco, mas agora isso é o que enlouquece, quer dizer, real e concretamente, todos os outros, sem exceção, todos os que estão encarnados nesta terra estão em você. Como os arcanjos, como eles estão todos lá. Mas não é um conceito, é uma experiência vivida. Mas essa experiência só pode ocorrer na mais completa liberdade. Isto é, você não é enganado. Você não é mais Jean-Luc Ayon, que Abba, que Maria, esse corpo que existe, esse mundo que existe, qualquer mundo. E aqui você está quieto, em todos os sentidos da palavra. Fique calmo, é isso. Porque as coisas acontecem como devem acontecer. E de acordo com o princípio da matriz de Cristo, e não no princípio da matriz binária de confinamento. Então, para você, o confinamento em si não significa nada. Ou seja, você viveu todas as histórias, talvez não nesta vida, ou nesta fatia da vida, mas se estamos aqui na Terra hoje, fomos acusados de ser despejados, já vivemos todo o resto. Sem isso, não haveria razão para aparecer. É tão claro e límpido quanto isso. Mas para isso, você não pode vivê-lo, e não conceituá-lo, é inútil, apenas deixar ir, se entregar, se sacrificar. Você sacrifica tudo, não a sua pessoa, você não vai morrer. E hoje, a chance que temos é que era impossível acontecer antes, mesmo tendo sido lançado vivo em 2012 pela onda da vida, vi que não tem nada, veja o que está acontecendo hoje. Eu não estou nem falando sobre mudanças desde dezembro, mas desde maio. E, bem, me desculpe, é a verdade estrita. E especialmente para quem não vive, quem diz que está errado. Esta é a sua única verdade. E essa é a verdade de todos, contanto que você pense que é alguém. E chegou a isso, não há necessidade hoje de ser sobrecarregado, energias, vibrações, estrelas, portas, corpos da eternidade, corpo de carne, eterna, efêmero. Você é tudo de uma vez. Tudo, 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 tudo. Não há nada que possa escapar do que você é. Nada. E a partir daí, bem, você não pode desempenhar qualquer papel. O papel do que, desde que tudo é perfeito e você vive. Acima de tudo, não ser um salvador. Não ser nada além do que eu disse, isto é, nem Jean-Luc Ayon nem Abba. Bem, eu tenho uma identidade, social, moral, corpo, que é chamado Jean-Luc Ayon, isso é tudo. É um veículo que me serve para me expressar, como todos os outros veículos que peguei emprestado quando canalizei ou quando recebi tal entidade, mas para lá. Não é excepcional, é tudo mais comum. Ou seja, o que o ego hoje ainda poderia considerar improvável, impossível, erro, satânico, mas isso me faz rir. O que você quer que eu te diga, nada pode afetar isso. E não é uma decisão da minha parte, é uma coisa real a cada minuto. O que não significa que eu não tenha gostado de nenhum outro mundo, meus defeitos, que eu não tenha meu temperamento, minha personalidade, mas tudo isso é ampliado pelo que ocupa cada vez mais o lugar, isto é para dizer alegria. E não tenho mais nada a fazer, pois tudo acontece. Mas realmente,
Isto é o que Cristo disse: o pássaro se preocupa com o que comerá amanhã. Eu me importo se eu vou morrer amanhã ou daqui a um mês, ou se esse mundo terminar em uma hora ou um ano, isso não importa. Isso é inevitável. É muito mais inevitável esse evento de alegria do que os eventos que esperamos, ou que tememos, ou que não acreditamos mais. Não importa. É mais fundamental isso. Porque nós transcendemos todo o corpo, nós transcendemos a consciência na totalidade. E não é à toa que acontece na Terra, não é apenas uma libertação, uma ascensão da Terra, é a resolução da equação da consciência e da criação. Ainda é muito, muito grande. Muito grande. Então, é claro, isso não impede que você tenha sua vida para liderar, mas ao viver a sua vida, o que você considera ser a sua vida, você simplesmente descobrirá que há mais. O que impede você de sair para comer, fazer amor, fazer o que quiser. Mas o que foi originalmente chamado de ponto de vista, que é a localização da consciência, na verdade, não o ponto de vista no sentido visual, o ponto de vista, ali, naquele momento, você são todos os pontos de vista. Mas quando você é todos os pontos de vista, você não pode mais agir como um ponto de vista isolado. Porque tudo é feito sozinho. E é essa espontaneidade, esse automatismo, que é notável. Porque foi dito ontem, eu disse de novo, nós somos a inteligência da luz. E nós somos anteriores à luz. E não há ninguém para seguir. Eu me matei para dizer isso, permanentemente, você não pode seguir ninguém. Enquanto você acredita que está seguindo alguém, simplesmente não empresta sua linha do tempo. É tão simples assim. Outras perguntas. Pergunta. Não é para fins de identificação, é apenas que em dois momentos diferentes, recebi em mim a informação de mãe geneticista e mãe criativa. Você poderia apenas explicar a diferença entre os dois, mas sem elaborar? Já que somos o espaço de resolução, uma vez que tudo está em nós, real e concretamente, é claro, você teve uma história, dentro da ilusão, dentro da consciência, mas que te digo hoje que você era uma geneticista mãe, sim, absolutamente, e daí? Para mim, não faz diferença. Porque estamos saindo da história. Portanto, não seja pego por esses papéis. Participante. É apenas a diferença entre o que uma mãe criativa fez e o que uma geneticista mãe fez. Eles criaram mundos. Eles criaram quadros de experiência de consciência. Mas aí está você, obrigue-me a falar sobre coisas que não são secretas, mas ainda assim, eu diria, sensíveis para muitos irmãos e irmãs. Criação, consciência, é um erro. Além disso, Bidi disse que é uma mancha, é uma doença. Não estou longe de dizer isso também, consciência, não há nada pior. Porque ela está escondendo o que você é. Bidi disse que, além disso, a consciência é uma mancha, e ele disse que era maravilhoso que o simples ponto de consciência contivesse todo o resto, todos os mundos. Ele já havia experimentado isso. O que eu quero dizer com isso? Qual é a pergunta já? Participante. Existe uma diferença entre uma mãe criativa e uma mãe geneticista, ou são dois nomes que significam a mesma coisa? O não, é o mesmo. É o mesmo. Participante. Ok, tudo bem. Então, eu gostaria de voltar à história da criação. Você se lembra, a anomalia primária, havia uma primeira vontade de exteriorizar, uma manifestação de consciência, pelo que era um consciente. Então tivemos que criar uma imagem espelhada que foi chamada de fonte Metatron, a imagem espelhada. Tornou-se enxertado. Além disso, é perfeitamente descrito. Você tem um vídeo, mas deve ser traduzido, que eu descansei na minha parede, que leva todas as lições de Anael desde o início, onde eles explicam perfeitamente bem. Eu assisti isso ontem à noite, mas por enquanto não está traduzido. Mas, a primeira emanação, nós sabemos, o zero dá a uma, a fonte. A fonte sozinha não pode fazer nada, já que é a fonte. Ela cria uma imagem espelhada, Metatron.
Agora, o que restara antes da criação, mas que não tinha a consciência, que está à beira do ser e do não ser, como eu vejo agora, viu perfeitamente que o sonho de a consciência estava indo na parede. Que, de fato, tudo isso acontecesse ao mesmo tempo, e que, sendo desenrolado ao mesmo tempo, já que não há tempo nem espaço, era obrigatório prever a partir desse instante a inicial, uma possibilidade de retorno. Mas para haver uma possibilidade de retorno, tinha que haver confinamento. Significava o que significava que a primeira das mães geneticistas, que é Isis, Maria, carrega nela o peso da criação, na totalidade, não só da Terra, de toda a criação. E ela tinha a habilidade, desde que foi a primeira consciência formal, imediatamente após o Iota Kodesh, civilizações dos triângulos, os três, que deram a estrutura da vida, e Sirius apareceu. E a partir daí, logo em seguida, a Terra. Então tudo foi criado, por assim dizer, no mesmo espaço, ao mesmo tempo. É por isso que hoje você tem pessoas como Nicholas Letouareg que mostram que, na verdade, tudo está na Terra. Nós somos Alcione, somos a fonte. Terra, mas também cada um de nós. Só falta o ponto de não se projetar em recriações. Porque achamos que estamos recriando. Mas nós não recriamos nada, tudo foi criado. Aquele que vive a consciência, ele a vê perfeitamente. Tudo existe, todos os caminhos são traçados. Então Nassim Aramei lhe diria que existe uma partícula que nasceu, que esta partícula explorou todo o possível, todos os caminhos, cada vez que a partícula cruzou outro desses caminhos, criou uma terceira força, isto é, uma entidade. É exatamente o mesmo que o holograma. Simplesmente, os caminhos já estão desenhados, desde sempre, desde a primeira ideia de criação, havia apenas um. É por isso que você é dito que existe apenas um espírito, há apenas uma consciência, existe uma que se fragmentou ao infinito, mundos, dimensões. Mas era necessário que, qualquer que fosse o jogo da consciência, em um dado momento, de qualquer forma, deveríamos entender que não era verdade, qualquer que fosse a intensidade e a beleza dos mundos percorridos. Mas tudo isso não é dinâmico, é imutável também, é da primeira inspiração. Mas isso, você não pode entender isso. Você não pode nem aceitá-lo. Você só pode vivê-lo se livrando de toda a consciência, até mesmo da supraconsciência, até mesmo da consciência nua. E isso, bem, é o que está acontecendo agora. E mesmo que você pense que está longe disso, ou em rebelião, ou em oposição a isso, você só pode se aproximar dela. E quanto mais resistência você tem, de alguma forma em relação a tudo isso, e é sobre isso que é mágico, é que não há outro jeito, existe apenas um. Há apenas um e está acontecendo na Terra. É por isso que os arcanjos estão se aproximando cada vez mais do nosso plano vibratório. Então, é claro, mais uma vez, todo mundo tem a ilusão de seu próprio tempo, mas você vê por si mesmo, através de sua vida, que as coisas mudaram, onde quer que você esteja hoje. Eles não só mudaram, mesmo se você está sofrendo, há luzes que foram feitas, há aberturas que foram feitas, mas todas essas luzes e aberturas convergem apenas para um único ponto que é chamado de êxtase, que é na verdade o tempo zero. E quando você está no tempo zero, você sabe que tudo é realizado, que tudo foi percorrido, que tudo é consciência. Qual é o ponto de ir criar algo que você já tenha viajado, desde que você é todos os caminhos? Isso é apenas projeções da consciência. E além disso, eu disse ontem, olhar, mesmo Sri Aurobindo é o primeiro a detalhar o supramental, o que ele fez, ele planejou uma nova era em Auroville porque é o jogo da consciência, só pode projetar, não sabe como se parar. É impossível. E é por isso que levou antes do primeiro pensamento da criação. Não é essa ressonância é chamado Abba, que ajudou a transcender todos os arquétipos, uma vez que mesmo os arcontes nos mundos bloqueados são servidos arquétipos.
Mas vai muito mais longe. Isso significa que o primeiro geneticista mãe, ou seja, a primeira forma capaz de criar uma estrutura de eventos, traz consigo, é claro, a energia, e que é quem se juntou a Maria e as mães geneticistas, obviamente são os arcontes. Sem isso, não haveria ambiente, não haveria confinamento. Se não houvesse confinamento, não haveria resolução. Então só podemos agradecer a eles. Eles nos permitem terminar a história. E é por isso que eles servem à luz. Já que no final, a consciência é um sonho. Mas, claro, enquanto estamos na consciência, não podemos ver o sonho. É impossível. Mesmo na supraconsciência, e mesmo na consciência nua. Você é propenso a colocar fantasias e em algum lugar para se identificar com os trajes que você está pegando emprestado. Mas isso, eu nunca fui enganado. Eu sabia muito bem que eram apenas fantasias que eu pegava emprestado, que estavam adaptadas ao que eu queria fazer, nessa nova liberdade. E depois, bem, quando a anomalia primária foi liberada, pouco a pouco, a partir de meados de junho, você vê a inutilidade de tudo isso. Apresentar inutilidade, o que foi útil em um ponto. Desde que você vive tudo isso, a criação foi instantânea, aconteceu em um tempo zero que se tornou o único e que desde o começo deu todo o resto, todas as dimensões e todos os mundos. E as consciências só se moveram para cobrir todos os caminhos. E o caminho final, ele está na Terra. E é por isso que nos disseram para não julgar, porque não sabíamos se entre vocês não havia triângulos, havia Maria, havia Cristo, havia todos esses grandes seres que estavam lá, através de alguns, mas também através de cada um, sem exceção. E o perigo, bem, você viu no final do ano passado, é pensar em si mesmo como uma estrela. Se você acha que é uma estrela, está perdendo todo o resto. Além disso, você tem tudo errado. Mas isso faz parte do jogo, mas é o jogo da consciência. É apenas um jogo, mesmo que pareça terrível aqui, neste mundo, é apenas um sonho. E como todos os sonhos, só pode passar. E quando dizemos que passa, isso não significa que é decretado, mas essa decriação é apenas um retrocesso. Não é uma destruição de nada. Como nada foi criado, nada pode ser destruído, pense em 2 segundos. É a consciência que a vive, essa destruição do ego, da pessoa, dos mundos, do fim dos tempos. Mas o que você é, não. E isso muda radicalmente a maneira como você vive. Porque tudo sem qualquer exceção, por esta presença e ausência que está lá, eu não sei como chamar de outra forma, ser e não ser. Bem, você está agindo não pela ação, mas pela sua presença e ausência ao mesmo tempo. Mas não é por isso que você tem que ser confundido porque eu não sei o que, para mim, aceitar um excepcional aba que seria anterior à criação. Não, cada um de nós é, sem qualquer exceção. Outra questão. Testemunho. Em lágrimas, na verdade sinto uma grande tristeza, não pretendo ser uma estrela, uma mãe geneticista, mas quando penso em Maria, sinto uma grande tristeza. Isso é o que eu quis dizer. Maria, no sentido da história, ainda carregava todo o peso da criação. Queríamos fazer de Maria um arquétipo, é um arquétipo lá em cima, mas aqui embaixo, não. A Maria da época, Maria hoje, são os personagens mais simples do mundo, que não reivindicam absolutamente nada, e que não querem ouvir sobre todas essas histórias. Porque já foi um peso tão grande que, de fato, é inútil. É como se eu apresentasse fantasias que tomei emprestada real e concretamente, por exemplo, na criação da Atlântida, já que eu estava com Maria quando cheguei em 50.731. Participante. Em lágrimas, estou com dor. Mas tudo isso faz parte do que deve ser excedido. É claro que as mulheres, especialmente as mulheres, encarnam hoje a ferida do sagrado feminino, sem exceção. E uma vez fora, bem, está fora.
É por isso que lhes digo que não devemos bloquear nada, não há convenções sociais que sustentem, não há conduta moral que se oponha à verdade. Que isso traz uma raiva, uma alegria, uma tristeza, não faz diferença. É depois que você está livre, não antes. Não antes. Então, se participante, em lágrimas, nós sofremos muito, nós mulheres. Você sofreu, mas somos todas mulheres, quero dizer. E quando eu disse ontem que os homens fariam bem em cortar um pouco o seu cuco para realmente se encontrarem como mulheres, eu não estava brincando. Quando você se tornou não homo, mas feminino, e não feminino na aparência, eu falo de feminilidade interior, quando você deixa essa feminilidade interior se expressar, bem, você deu um grande passo em direção à liberdade. Porque a dualidade homem-mulher não existe em outro lugar, existem polaridades, não há sexos, exceto em 3D unificado, e ainda assim, não em todo 3D unificado. Mas em resumo, ainda são dados históricos. Mas, de fato, a ferida do feminino sagrado também foi revelada pelo fim da anomalia primária, já que a primeira que carregou a anomalia primária é Maria, foi ela quem tomou todo o peso. Mas Maria na Terra não é um grande ser, é o ser mais simples. Então você vê, é por isso que você não deve idealizar ninguém ou alguma coisa. Você ficaria muito surpreso, bom lá, eles não estão aqui, para ter na sala, aqui, nós tínhamos triângulos. Seres que são de poder considerável, que eram os mais miseráveis aqui. Não há correlação entre o que é um personagem no nível do arquétipo, e essas mães geneticistas que foram forçadas a acompanhar sua criação, e viveram pior que enforcamento, especialmente na Terra desde confinamento. Mas aqui é onde leva, e é de onde eu vim, mesmo que todos não estejam prontos para aceitar isso, é aí que o jogo da criação leva. Em confinamento. E é por isso que todas as estruturas temporais da criação, todas as dimensões, foram exploradas e vividas, mesmo que você não se lembre, por cada um de nós aqui presente. E não poderia ser de outra forma. É impossível. Então, eu acho que nós vamos parar, é 1 hora para as 5, hora de secar as lágrimas, ou secar as lágrimas de riso para os outros, e então dizemos que talvez amanhã, para o show, vamos ver, mas de qualquer forma, correu tudo bem. Obrigado. Apoteose Live, 24 de setembro de 2018.